Senhoras e senhores, boa tarde. Queremos agradecer a presença de todos e todas. Por gentileza, solicitamos que mantenham seus celulares na posição vibracal, na condição vibracal, para que possamos ter uma audiência pública bem proveitosa. Queremos também agradecer a todos que nos assistem através da TV Assembleia, canal da Câmara na TV Assembleia, agradecer a vocês nas galerias, aos taxistas aqui presentes, o nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de comunicar que daremos início à presente audiência pública de iniciativa do vereador Max da Mata, para tratar sobre a transferência das permissões de táxi. Na audiência será discutido com a categoria dos taxistas e outros interessados da sociedade civil a Lei 12.865, que autoriza a transferência das permissões de táxi no município de Vitória. Convido para compor a mesa o vereador proponente desta audiência pública, o vereador Max da Mata. Na oportunidade, convido o doutor Rubem Francisco de Jesus, gerente de licitações e contratos da Procuradoria-Geral do município, para tomar assento à mesa, representando o Procurador-Geral do município de Vitória. Doutor Frederico Brito. Convido o senhor subsecretário de Transportes e Infraestrutura Urbana, senhor José Eduardo de Souza, representando o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Leonardo Zanatelli. Convido para compor a mesa o senhor João Vailante Fidêncio, presidente do Sindicato dos Taxistas de Vitória, Sinditave. Nesta mesma ordem, convidamos o senhor Evanildo Moreira Vicente, presidente do Sinditax Espírito Santo. Senhoras e senhores, nesse momento, solicito todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional. Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade com
o céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, revela a sorte cave do colosso, e o teu futuro estrela essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ó Brasil, florão da América, iluminada ao sol do novo mundo, do que a terra mais arida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos ossos têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo verde louro desta fâmula, paz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à curva, em quem ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Muito obrigado a todos. Gostaríamos de registrar a presença de Alexandro Miller Elmer, diretor do Sinditax Espírito Santo, Aloísio Sena de Azevedo, diretor da APTA, Associação dos Taxistas do Aeroporto de Vitória, Silvio Renato Martins, do Shopping Vitória, representando os taxistas do Shopping Vitória. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra e para presidir esta audiência pública, o vereador proponente desta audiência pública, Max da Mata. Boa tarde. Que bom estar aqui com vocês nessa audiência pública, no meu último dia na Câmara antes da minha licença, uma das minhas últimas ações, mas acho bacana isso, poder, até o último dia, último minuto, trabalhar para a cidade, pela cidade, para aquilo que tantas pessoas me confiaram. Feliz de ver também esse plenário bastante cheio, acho que esse é um tema importante na cidade, que interessa a muitas pessoas, a muitas famílias, né? Eu, enquanto secretário de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana, tive a oportunidade de ficar um pouco mais próximo desses profissionais do táxi, taxistas, sejam permissionários, defensores, e poder discutir aí um plano para a cidade de Vitória, que pudesse permitir que vocês tivessem aí orgulho do trabalho que vocês realizam na cidade, que fizesse com que esse trabalho pudesse dar dignidade a vocês e às suas famílias. Ao mesmo tempo, equilibrar essas relações com a própria sociedade, né? Não só os moradores da cidade de Vitória, mas aqueles que nos visitam
as pessoas que são usuários do serviço de táxi, na capital do Espírito Santo. Porta de entrada do nosso estado, seja pelo aeroporto, seja por nossa rodoviária, né? Eu tenho mantido um diálogo sempre muito aberto, sempre muito franco, não só com os taxistas de maneira geral, mas em especial com os sindicatos e também com vereadores que aqui durante o seu mandato trabalham para levantar essa bandeira dos táxis, dos taxistas na cidade de Vitória. Aprendi muito nessa relação, aprendi muito, e acho que pude, em alguns momentos, deixar uma contribuição. Essa relação, ela nunca é fácil, como nas relações entre empregados e trabalhadores, como nas relações sindicais, né? A gente tem uma categoria importante na cidade que briga, sim, pelos seus direitos, e estão certos em fazê-lo. Por outro lado, tem a administração municipal e a sociedade que também brigam de toda maneira para ver uma boa prestação de serviço. E é o que, no final das contas, o que todos nós queremos é que todos se sintam bem, taxistas e cidadãos usuários do serviço de táxi na cidade. Um dos temas que eu me deparei discutindo ao longo desse 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses à frente da secretaria, era sobre fiscalização do serviço de táxi, dos permissionários, de quem trabalha, como defensor, como permissionário, os horários. Essa é uma discussão difícil, vocês sabem disso. E, ao mesmo tempo, eu recebia, como uma proposta de solução para essa questão, não fazer licitações para permissões de táxi nas cidades, construir um modelo que fosse de autorização, tão somente autorização. Autorizar que as pessoas explorassem esse serviço, modificando a forma de relação entre o município e o taxista. E eu sempre fui muito reticente a esse modelo. Não porque seria um modelo pior para o município, para o Poder Executivo, para a Prefeitura, mas porque eu entendia que esse era um modelo pior para os taxistas. Juridicamente falando, era um modelo que fragilizava a relação dos taxistas com o poder público, na medida que as autorizações são um modelo jurídico que não levava nenhum tipo de segurança a quem detinha essa autorização. E o município podia, de uma hora para outra, à sua vontade, interromper essa relação, cancelar aquela autorização e transferir essa autorização para terceiros. E aí você podia ter estabelecido uma relação política muito perigosa para os taxistas na cidade. Na medida em que, dependendo do secretário ou do prefeito que sentasse naquela cadeira, podia definir, conforme as suas escolhas pessoais e políticas, quem exerceria a atividade, o serviço de táxi na cidade de Vitória. E foi uma boa discussão. Eu acho que não consegui convencer todo mundo naquele momento, mas eu não tenho dúvida, e o doutor Rubem vai poder falar sobre isso depois, sobre essa relação. Eu não tenho dúvida que a minha posição resguardou os taxistas na cidade de Vitória, os permissionários e também os defensores.
Daí a gente começou a evoluir para uma discussão sobre as possibilidades de transferência das permissões de táxi na cidade. E um problema muito específico com relação à hereditariedade, né? Na medida em que eu encontrei na secretaria um caso concreto. Acho que a viúva do permissionário até se encontra aqui hoje na nossa audiência. Como resolver aquele problema quando eu ainda não tinha respaldo jurídico para fazê-lo? Eu confesso que recebi o processo para cassação daquela permissão de táxi, lá atrás, naquele momento, e lembrei um pouco da minha história de vida, pensei como aquela família ia fazer para continuar tendo aquele rendimento para sustentar a sua família, e segurei o processo comigo, no meu gabinete, para ver se a gente conseguia encontrar uma solução, uma saída para isso. E a solução e a saída para isso, na minha visão, ela acabou vindo do governo federal, que deu aos municípios, na minha visão, um certo respaldo jurídico. No momento em que a lei federal foi aprovada, falo da Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013, que no artigo 27 altera a redação da Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que passou a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12, os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. Artigo 12A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. Parágrafo 1º. É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos artigos 1829 seguintes do título 2 do livro 5º da parte especial da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil. Parágrafo 3º. As transferências de que tratam os parágrafos 1º e 2º dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder público municipal e ao atendimento dos requisitos fixados pela outorga. Bom, a partir daí, eu acho que nós demos um passo importante. É o vereador Rogerinho, que está ali? Chegou? Vereador, queria aproveitar e convidá-lo para compor a mesa conosco. Nosso vereador, presidente da Comissão de Transporte na Câmara Municipal de Vitória. Então, quando publicada e sancionada essa lei, ao sancionada essa lei, nós, num primeiro momento, assumimos uma postura um pouco conservadora, porque ainda havia uma discussão, ainda havia uma dúvida se essa lei realmente vigoraria ou
se a Procuradoria da República entraria com algum tipo de questionamento com relação à inconstitucionalidade dessa lei. Nós assumimos uma postura conservadora no sentido de aguardar um pouco para que ela se consolidasse e medir isso no país. Então, eu, nesse primeiro momento, acompanhei o cenário nacional. Como ninguém questionou a constitucionalidade dessa lei, ela continua vigendo, ela continua valendo. E aí eu comecei, junto com a minha equipe, a estudar as cidades no país que estavam regulamentando essa legislação. Aquelas cidades que já estavam aplicando essa nova legislação. E aí elenquei aí pelo menos 15 cidades importantes, entre elas inúmeras capitais, que já estavam aplicando essa legislação. E aí nós estamos aqui, nesse exato momento. E aí eu preciso de fazer um parêntese importante. São quase 2 parênteses, né? Porque eu, durante esse processo, durante todo o meu processo de gestão à frente da Secretaria, e agora mais recentemente aqui na Câmara Municipal, eu venho conversando, dialogando com os sindicatos municipais, com o Sindicato Municipal, o Sinditave, com o João e sua diretoria, o Denilson, o Cristiano, o Ivan, o Murilo, o Vitor, e também com o sindicato estadual, na pessoa do Ivanildo e do Alex. E venho também acompanhando o trabalho, já ainda quando secretário, dos vereadores Devani Ferreira e Rogerinho Pinheiro, né? Os 2 vereadores me demandando muito essa discussão, essa questão da regulamentação dessa legislação. Vereadores, inclusive, apresentaram um projeto de lei na Câmara, já querendo fazer essa alteração na lei municipal. O processo tramitou, processos tramitaram, o processo foi aprovado aqui na Câmara e foi vetado pelo Poder Executivo. E aí eu preciso de fazer uma defesa importante do prefeito Luciano Rezende. O prefeito Luciano vetou a matéria não porque considera a matéria ilegítima, não porque não concorda com a possibilidade de regularização das transferências, mas porque o prefeito Luciano Rezende quer dar ainda mais segurança aos nossos taxistas na cidade. Na medida em que a matéria, o doutor Rubem vai poder falar um pouco sobre isso também, carece de um vício de iniciativa, porque só quem pode fazer esse tipo de autorização na lei do táxi na cidade de Vitória, assim como na lei que rege o modelo de transporte da cidade de Vitória, é o Poder Executivo, é o prefeito da capital. Ele só que pode encaminhar para a Câmara Municipal de Vitória um projeto de lei alterando a lei que rege hoje o sistema de táxi na cidade de Vitória, e essa lei ser aprovada pela Câmara, e aí sim, não ser arguída a sua constitucionalidade. E aí, hoje, eu posso dizer para vocês o seguinte: conversei muito com os vereadores Rogerinho e Devani, e eles se propuseram, inclusive, a aguardar o final dessa audiência pública, querem assinar juntos a nossa indicação da proposta de lei ao Poder Executivo, para que aí sim o prefeito Luciano possa, com segurança, encaminhar esse projeto à Câmara, ele ser aprovado, e aí a gente não ter aí as transferências acontecendo, e depois cai a lei que autorizava as transferências de acontecer na cidade, aí tudo aquilo que havia sido feito não vale de nada, tem que voltar tudo conforme era antes. Então os vereadores entenderam isso, estão sendo solidários nessa discussão, por isso que eu convidei o vereador Rogerinho e o vereador Devani, que infelizmente
está no interior, está tentando chegar aqui na nossa audiência pública, para que eles pudessem participar dessa discussão em conjunto, para que esse projeto, essa proposta, não seja, politicamente falando, algo de um vereador, que fosse do conjunto de vereadores dessa Câmara Municipal, em especial aqueles que, de fato, têm levantado a bandeira do táxi na nossa cidade. Então, dessa forma que eu vou apresentar a vocês, em primeira mão, a proposta que nós, de emenda, a proposta do projeto de lei, que será encaminhado ao Poder Executivo, para que ele possa retornar esse projeto à Câmara, em forma de projeto de lei, e ser aprovado aqui nessa casa. Para quem está aí e não vai conseguir ver, eu vou ler aqui, tá? Está sendo exposto aqui no telão, mas eu vou ler para vocês. Indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vitória, o vereador signatário, no uso de suas prerrogativas regimentais, requer a vossa excelência que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória a seguinte indicação. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Vitória que encaminhe à Câmara Municipal de Vitória o projeto de lei anexo que emenda a Lei 7.362 de 2008, permitindo que as permissões de táxi na cidade de Vitória sejam transferidas, inclusive por hereditariedade, conforme preconiza a Lei Federal 12.587 de 2012. Justificativa. A presente proposta se faz justa para organizar e dar transparência às permissões de táxi na cidade de Vitória, dando segurança àqueles que pretendem exercer regularmente a atividade de táxi no município. Ainda sobre transferências, vale salientar a necessidade de se fazer justiça àquelas famílias que têm como única fonte de renda o exercício da profissão e que, eventualmente, perdem o direito de explorar a atividade pelo falecimento do permissionário, permitindo que alguém da família continue a explorar a permissão até o fim do prazo, garantindo justiça social. Deve ainda a lei municipal se adequar à norma federal, dando segurança jurídica à municipalidade, além dos taxistas em nossa capital. Lei número altera e acresce o artigo 8º da Lei 7.362 de 2008, para adequar a norma à nova redação da Lei Federal número 12.587/2012. O Prefeito Municipal de Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, na forma do artigo 113, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de Vitória, a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados e acrescidos os dispositivos à Lei número 7.362/2008, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O prazo para as permissões será de 18 anos, podendo ser renovado uma vez por igual período, desde que atendidas as exigências legais e contratuais. Parágrafo 1º. Toda e qualquer transferência de permissão poderá ser outorgada, desde que observadas as exigências da Lei Federal número 12.468 de 2011, que regulamenta a profissão de taxista no território nacional, bem como desta lei. Parágrafo 2º. As transferências de que tratam o caput desse artigo e parágrafo anterior terão duração igual ao tempo que faltar para completar o período original da permissão, condicionadas à prévia anuência do Poder Público Municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. Parágrafo 3º. No caso de falecimento do outorgado, o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos artigos 1829 e seguintes, do título 2º do livro 5º da parte especial da Lei 10.406, 2002, Código Civil, desde que requerido no prazo de 1 ano contado da data do óbito. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Palácio Jerônimo Monteiro, 30 de julho de 2014, Luciano Santos Rezende, Prefeito Municipal. Dito isso, senhoras e senhores,
Eu vou abrir a fala para os demais pronunciamentos, convidando o doutor Rubem, representando a nossa Procuradoria-Geral do município, para que ele possa se manifestar acerca do tema. Doutor Rubem. Boa tarde a todos, os integrantes dessa mesa. Antes de mais, eu gostaria de registrar que esta é uma oportunidade bastante significativa para um país que se pretende democrático. Democracia não é só comparecer às urnas a cada 2 anos e depositar ali seu voto escolhendo o seu representante. Democracia é também participação. E a audiência pública nada mais é do que uma oportunidade real de se exercer esse direito constitucional de cidadania. Quando eu penso em democracia e participação, antes de entrar propriamente no tema da lei, eu devo dizer que este é um pleito não só de vocês aqui de Vitória, mas é um pleito da categoria em termos nacionais. Não foi por acaso que foi editada a lei federal. Foi com muito empenho, foi com muita reivindicação, foi com muita busca que se reconheceu a probabilidade de atender essas reivindicações. Só que esse é um tema de interesse eminentemente local. Por isso que a lei federal abriu espaço para que os municípios tratem dessa questão, dando efetividade a esse dispositivo. A primeira questão, o vereador já tratou muito bem, que inicialmente havia um vício de origem, e aí fulminaria de inconstitucionalidade qualquer pretensão municipal nesse sentido, e aí já vai ser sanado, porque vai sim, já está lido aí o anteprojeto, um encaminhamento pelo chefe do executivo local. Mas eu acho que, a par de ser uma vitória, de ser uma conquista, e a Procuradoria vai, naquilo que for possível, dar efetividade do ponto de vista da juridicidade dessas questões, alguns pontos nós temos que parar para pensar antes que essa lei entre em vigor. Porque nós temos o interesse do trabalhador, daquele que vai estar transportando o munícipe, mas também há o interesse do munícipe. E eu vejo com uma certa preocupação o fato não de se abrir a possibilidade da transmissão sucessória, mas em razão da complexidade da vida, ao invés disso ser um benefício, poder aí abrir uma frente de batalha. Explico. Hoje nós não podemos mais pensar as famílias brasileiras como do tempo dos nossos avós, pai, mãe e filhos. O que ocorre é que, no mais das vezes, nós nos deparamos com famílias múltiplas, que às vezes a gente chega até a chamar de famílias mosaico. O chefe de família de outrora desfaz a família, refaz a família, desfaz a família, refaz a família, e aí deixa como lastro uma ordem de descendência de filhos, não só do mesmo pai e da mesma mãe, mas do mesmo pai e de mãe diversa. Simplesmente pensar na transmissão sucessória, sem que o município comece a pensar uma forma de operacionalizar isso, pode acontecer que João da Silva, nome fictício, casado, 2 filhos, separa-se, conhece Maria Dolores, com ela tem mais 2 filhos, vive mais 20 anos, falece, ele é taxista. Quem é que vai assumir a permissão? Qual dos 4 filhos? Então, são questões que realmente a municipalidade tem que se preocupar, porque senão o que ocorre? Ah, não, vou dar para o filho João, porque é o filho mais velho, é o primogênito. Aí o caçula vai para a justiça e diz o seguinte: os direitos sucessórios são iguais. Os quinhões têm que ser iguais. Se ele operar com exclusividade, como ele está trabalhando, ele tem direito à arrecadação, e eu vou fazer o quê? Então, eu acho que a lei federal avançou, sim. Vocês conquistaram um grande direito, sim. Mas a gente tem que pensar na forma de como isso vai se dar na prática. Então, a lei ela tem que ser bem objetiva como está aqui. E tem que abrir campo para que o decreto regulamente de que maneira a municipalidade vai escolher o sucessor que haverá de continuar no exercício da atividade. Porque, do contrário,
ao invés de um serviço continuar, ser bom para o operador, que é o taxista, bom para o munícipe, que vai se louvar nesse serviço, pode ser motivo de uma demanda judicial. Então, é só para que a gente pense, quando da regulamentação, não só o Executivo, não só a Câmara, mas vocês todos, sociedade, nesse primeiro passo, de pensar um critério que seja razoável e que seja factível, para que isso não possa vir a ser, num futuro, um pomo de discórdia e ou até, quem sabe, numa última consequência mais grave, interromper a solução de continuidade do serviço. Então, eu não estou aqui para botar areia, nem desestimular o projeto, nem a iniciativa que eu acho, sim, louvável. É uma iniciativa, é uma luta, é uma busca, é legítima, como disse o vereador, mas também nós não podemos ser ingênuos de achar que basta estar na lei que vai estar tudo resolvido, porque existem questões práticas que são severas. E digo mais, nesse modelo familiar atual, não é só a questão da família conjugalizada, ou seja, do matrimônio, existe a união estável, existem outras formas de união familiar, e são todos igualmente herdeiros. E a lei fala que a permissão será transmitida ao herdeiro na forma do Código Civil. Aí você vai no Código Civil, você tem a companheira em união estável com a herdeira, você tem os filhos da primeira relação, você tem os filhos da segunda relação, porque tem uns aspectos da vida cotidiana que realmente extrapolam as possibilidades convencionais. E a gente não pode fazer vista grossa a isso, e obrigatoriamente a gente tem que pensar numa forma. E isso não vai ser construído só com o prefeito, só com a Câmara. Isso haverá sim a necessidade da participação efetiva de todos vocês. De vocês discutirem com as suas esposas, as esposas taxistas discutirem com seus maridos, para que isso realmente possa redundar e dar ao poder local a capacidade de atender essa reivindicação de vocês. Então, o que do ponto de vista institucional da PGM, que a gente pode dizer? O primeiro passo já foi dado, já foi corrigido um vício de origem. Mas quando dá possibilidade de se dar executoriedade a essa lei, haverá necessidade, vereador, de outras tantas audiências como esta, com possibilidade de ampla participação, e que a gente possa filtrar isso aí e traduzir isso num decreto que efetivamente possa dar executoriedade a essa lei. Então, essas são as considerações preliminares, até porque a gente não pode adentrar mais do que isso, porque ainda não foi apresentada oficialmente a manifestação da PGM, mas só para a gente já começar a pensar, e de que vocês vão ter na PGM, sim, um parceiro, uma parceira, para buscar a alternativa de dar efetividade a essa norma. Então, essas são as palavras iniciais que eu trago, para que a gente já comece a amadurecer e a pensar no tema. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rubem, pela exposição. E o doutor Rubem já coloca para a gente um novo elemento, né, que talvez a gente não viva no caso da dona Zinda Rodrigues, que está aqui, que é a esposa do Alcide Simão, que era taxista do município de Vitória e veio a falecer, doutor Rubem. Está aqui? Ah, está aqui, dona Zinda. No caso da dona Zinda, você vê que há uma unidade familiar nos modelos tradicionais. Então, o que a legislação trata é mais simples de ser resolvido. O doutor Rubem traz aqui é que nós podemos, ao longo tempo, ter outras discussões com modelos familiares diferentes, que nos trarão a outros debates. Bacana. Muito obrigado. Eu queria já passar a palavra ao vereador Rogerinho Pinheiro. Pode fazer uso da tribuna, se assim desejar. Rogerinho Pinheiro, que inclusive já assinou, inclusive, a indicação que será protocolada hoje aqui na Câmara Municipal de Vitória, e vocês, os taxistas que estão aqui presentes, os sindicatos, vão poder assinar, vão poder rubricar aqui, e vão, depois de protocolado, poder levar uma cópia também para ser aí discutido com a categoria de vocês. Vereador. Obrigado, vereador Max,
saudar a todos aqui nessa tarde, a todos os taxistas, todos os amigos, em especial amigo Max da Mata, autor aí dessa audiência, a todos aqui na mesa, os subsecretários, 2 presidentes do sindicato, procurador. Quero dizer a todos que eu estou muito feliz nessa tarde. Feliz porque as palavras ditas pelo Max, em alguns dos trechos, quando citou o nosso nome, em relevância e insistência de melhoria da categoria, enquanto ele estava como secretário de transportes, é uma realidade. Nós, aqui nessa casa, nunca discutimos tanto táxi, a palavra táxi, como nesses últimos 15 meses. Principalmente também, primeiro por eu ser taxista, né? Taxista há 15 anos e estou emprestado aqui no Legislativo. Minha profissão é táxi, sustentei meus filhos, fiz a minha casa, tudo com táxi. Meu sobrinho é taxista, meu irmão é taxista, meu sogro é taxista, meus 2 cunhados são taxistas, e os meus amigos que estão aqui são taxistas. Então, isso é um motivo suficiente para que eu pudesse estar sempre lutando sem cessar, para que melhoria pudesse chegar na categoria. Muitas coisas avançaram, muitas coisas se avançaram, por sinal, de 2013 para cá. Antigamente não se atendia aos taxistas no horário de almoço. E hoje, nós atendemos. Uma solicitação feita ao então secretário Max da Mata, pedimos, falamos, Max, é um absurdo. O taxista vai lá, por algum problema ou não, ou por algum motivo ou outro, vai lá trocar o seu carro, presidentes, né, de táxi, Sinditave, e quando chega ali na hora da aferição, chega lá, meio-dia, o cara aponta o dedo, ó, só às 14 horas. E ali você ficava esperando até às 14 horas. Ficava mesmo, né, Max? Porque agora não fica mais. E a partir das 14 horas, tinha que fazer todo o procedimento, pagar taxa no banco, para depois ir correr pista, para tentar ainda tirar alguma coisinha naquele dia, tentar recuperar o dia. Foram assim inúmeras vezes que eu passei por isso, e muitos que estão aqui presentes também fizeram. Lutamos de todas as formas, de todas as prestações de conta do prefeito aqui nessa casa, em todas, eu citei a palavra táxi, cobrando a ele alguma coisa ligada ao táxi que precisava ser avançado. Em todas. Pode ir lá, olhar, buscar no site da Câmara Municipal, que vocês verão que na minha fala, com o presidente sentado, prefeito sentado, e eu perguntava sobre o aumento dos taxistas, sobre a mudança de autorização, sobre a transferência de pai para filho, que é hereditariedade. Sempre busquei isso aqui nessa casa. E todos sabem o quanto que eu luto e continuarei lutando por vocês. O que eu quero dizer é uma forma muito simples. Quero dizer para vocês que vocês, em todo momento, parece isso como é que eu posso dizer? Parece, ver se eu acho a palavra para mim tentar ser bem claro nessa questão que eu gostaria de colocar. Parece até demagogia, vamos dizer assim, o que eu vou falar agora, mas não é. Em muitos momentos, quando eu estou lá, às vezes sentado no meu gabinete, às vezes cercado de assessores, eu lembro da minha posição como taxista, levando, trazendo pessoas que eu passei a conhecer, amizades que eu conquistei, amigos que não eram somente amigos de trabalho, mas amigos de todas as horas, experiências que eu vou levar para o resto da minha vida, que eu conquistei no táxi. E isso me dá um pouco de saudade, sinto aquela saudade, aquela vontade de estar vivendo isso novamente. Uma vez eu solicitei ao secretário, Max, falei, Max, eu quero trabalhar.
Eu estando aqui como vereador, falei, eu quero trabalhar, o que eu preciso fazer? E Max falou assim, Rogerinho, você pode trabalhar, mas você não pode cobrar. Ele falou que eu não podia cobrar. Então, assim, eu queria voltar para o táxi, para mim estar continuando com contato com os taxistas, continuando ouvindo a população, continuando a sentir aquilo que eu sempre senti ao longo dos meus 15 anos à frente dessa categoria. Quando esse projeto chegar aqui, vereador Max, nós vamos pedir urgência para que ele possa ser logo aprovado, porque essa categoria está cansada de esperar. O tempo já se alongou demais. Estamos já calejados dessa questão. E nós queremos avançar, sair da onde nós estamos agora e podermos, assim, dar um salto para frente, dar um salto bem alto. Porque eu tenho um compromisso, e assim eu passei no ponto de cada um de vocês, na época da campanha, dizendo que eu ia defender vocês aqui. Eu tenho, em todos os momentos, eu digo para vocês que eu tenho eu brigo por 3 causas aqui nessa casa. Tem pessoas que falam de educação, de segurança, que é louvável, eu sempre vou apoiar também, de saúde. Mas eu vim para essa casa com compromisso, de primeiro estar defendendo os taxistas. E não votar contra os taxistas nos seus interesses. Segundo, a minha religião, os evangélicos. Terceiro, as comunidades carentes dessa cidade. A igualdade que realmente nós precisamos avançar, que ainda nós não temos. Que na realidade, Vitória é dividida em 2 cidades. Reta da Penha para lá e Reta da Penha para cá. Isso eu tenho feito aqui nessa casa. Ninguém protocolou mais projetos a favor dos taxistas do que nós nesse 1 ano e meio de mandato. E assim, de uma forma bem feliz e alegre, eu quero também agradecer ao prefeito, desde já, que tem nos ouvido em nossas discussões, vereador Max. Todas as vezes que eu peço para tratar desse assunto, e lembro de um compromisso que foi feito ainda na campanha, lá na casa do Lúcio, quando ele disse para nós, João, que iria nos ajudar, e nós vemos que nesse momento nós já estamos avançando, procurador, por uma direção que vai alegrar toda essa categoria. E assim, eu quero, de uma forma assim bem alegre, agradecer vocês, porque hoje vocês estão demonstrando o interesse pela causa. Quantas vezes que nós fizemos projetos aqui de interesse da categoria e vinha 4, 5 taxistas aqui. Mas hoje estamos vendo o interesse e isso precisa ser feito sempre. Buscar, brigar por aquilo que nós acreditamos. Às vezes eu fico sozinho aqui contra 14, contra 10, contra 8, mas eu defendo em todos os momentos a minha categoria. Quando eu falo em aumento aqui, quando eu peço aumento aqui, alguns vereadores levantam para mim, mas nessa crise que nós vivemos, vereador, o senhor vem pedir aumento? Eu falo, porque não é você que está lá atrás do táxi, 3 anos sem aumento, com a inflação aí levando a manutenção, o pneu, a gasolina, e os municípios vizinhos 3 vezes mais o valor sendo aumentado e a gente ficando para trás. E a gente aqui, a gente não consegue passar para vocês tudo aquilo que nós defendemos aqui em favor de vocês. Nós não conseguimos. Porque eu não consigo falar com vocês a todos os dias. Eu não consigo entregar um panfleto informativo das defesas diárias que acontecem aqui nesta casa a favor de vocês. Já tentaram se criar aqui um mototáxi. Já tentaram tirar aqui o kit gás. E esse vereador que está aqui brigou aqui nessa tribuna. Já tentaram fazer várias coisas. E quando se fala, aqui muitas vezes não se acredita. Mas já tentaram. E muitas vezes nesse momento,
que às vezes a gente não consegue transmitir para vocês. O verdadeiro dia a dia, a verdadeira defesa, a verdadeira luta pela causa que nós lutamos a favor de cada taxista. De cada número que eu tenho no meu celular, porque o meu celular é o mesmo, ainda da época de 1 ano e meio atrás. Até hoje tem alguns passageiros que me ligam. Me liga e fala assim: Rogerinho, eu sei que você ganhou, mas você pode me indicar alguém? Ou então fala assim: você está trabalhando ainda? Você pode me levar no aeroporto? E essa relação de carinho, de amizade, de respeito que nós criamos ao longo desses 15 anos, nos dá certeza que nós devemos acreditar em muito além. Muito além, Alex Miller. De lá para Brasília, defender nossas causas lá em Brasília. Temos que ter pessoas com coragem para ir para lá. Alguém que sentiu na pele, que sabe o que é furar um pneu de madrugada quando está chovendo, com um passageiro dentro do carro. Que sabe o que é quando acaba a botija de gás, você vai passar para a gasolina, a bomba queimou. Quem sabe disso é quem realmente um dia já ficou atrás do volante e já defendeu essa categoria. E esse vereador que vos fala já passou por essa experiência. E é aí que eu trago isso à tona. E é aí que eu busco essas questões aqui. E é aí que eu peço a vocês que acredite nesse vereador que está aqui. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que talvez, por ser de outro município, talvez, ou talvez por não me conhecer, não conhece o nosso trabalho. Mas eu gostaria de pedir a vocês, e já testemunhar que tem vários taxistas que estão aqui, que toda vez que me procuraram aqui, eu nunca me furtei de atender. Nunca. Teve um dia que eu estava na minha sala, ligou um taxista lá da rodoviária, vereador Max, que tinha um fiscal lá que tinha ofendido ele, humilhado ele. Na mesma hora, peguei o meu carro e fui até lá falar com esse fiscal. E disse para ele que a partir daquele momento, ele tinha que respeitar os taxistas. Porque eu não ia aceitar. Porque o compromisso do funcionalismo público não é humilhar ninguém. É atender com respeito. E os taxistas têm que ser respeitados. Não é valorizado por uma gama de pessoas da nossa sociedade hipócrita que nós vivemos. Mas nós estamos aqui para mudar essa história, para defender. E é com muito orgulho que eu subo a essa tribuna e falo que sou taxista. Não escondo as minhas raízes, não escondo de onde eu vim. Pelo contrário, eu falo quem eu sou. E a partir daquele momento, aquela situação acabou. Quantas vezes que eu já fui até o Zé Eduardo, às vezes até pedi coisas absurdas, né, Zé Eduardo? Até coisa absurda. Sabendo que o taxista estava errado, mas pelo menos eu ia lá, com a questão de tentar ajudar, tentar amenizar. E não mandava assessor não, ia pessoalmente. Quantas e quantas vezes que eu fui e procurei o Max, quantas e quantas vezes agora tenho procurado o Léo Zanotelli. E assim, para encerrar, eu quero dizer para vocês que essa é uma vitória de vocês. Esta é uma vitória dos taxistas. Hoje, talvez, Nildo e João, se realmente, o que nós estamos protocolando hoje, que eu acabei de assinar, vier aqui para esta casa, vamos pedir urgência, vamos aprovar, e quando for colocado em prática, vai ser motivo para que todo o estado do Espírito Santo siga o exemplo de Vitória, como sempre foi. Vitória aumentava o taxímetro, Vila Velha depois aumentava, Serra aumentava, Cariacica aumentava. Vitória colocou as faixas, Serra colocou as faixas, Vila Velha, Cariacica, Viana e até o interior do estado. Sempre Vitória, Zé Eduardo, sempre Vitória era o primeiro. E eu acredito que ainda nós vamos reverter esse quadro. Que no final do mandato anterior, as coisas foram atropelando e deixaram uma questão quase que insuportável para se resolver em cima da hora. Foi assim quando a bomba que o Max, vou dizer uma bomba no bom sentido, né, Max? Pegou ali já a questão retroativa.
mas que hoje nós estamos avançando. Então, quero dizer para vocês que a vitória é de cada um taxista que está aqui, é de cada um representante de permissão que está aqui. Quero, assim, agradecer a todos vocês por todos os momentos que muitos que estão aqui têm me impulsionado, têm me dado força para que eu possa continuar defendendo vocês. Max, parabéns. Eu vou ter que me retirar. Eu tenho agora uma agenda, junto com o planejamento de governo, do atual governador Renato Casagrande, e eu tenho que me retirar. Infelizmente, me atrasei por outros compromissos, mas quero deixar para vocês as minhas sinceras saudações, dizer que meu gabinete está aberto, 703, para cada um de vocês, independente do problema, da situação, o vereador Rogerinho vai estar ali para tentar ajudar cada um de vocês. Beijo no coração de vocês, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, a família de vocês e o trabalho de vocês. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Rogerinho. Obrigado, inclusive, pelo carinho. O vereador tocando um tema importante aqui, que é o reajuste. E nós também, uma semana antes de deixarmos a secretaria e voltarmos aqui para a Câmara, nós reunimos o Comutran, que é o Conselho Municipal de Transporte da cidade, que discute e define os reajustes tarifários, não só para o transporte individual de passageiros, como é o caso dos táxis, como também para o transporte coletivo, e aprovamos no Comutran um reajuste de 8,5% para os táxis de Vitória, já superior ao da inflação no ano passado, mas para que a gente pudesse, ao longo do mandato do prefeito Luciano Rezende, corrigir o período em que o município ficou sem dar o reajuste aos taxistas da cidade de Vitória, de forma que isso também não impactasse, que todo esse valor atrasado não impactasse de uma única vez a população, o usuário do serviço de táxi da nossa cidade. Então, talvez o Zé Eduardo tenha alguma informação para dar sobre esse reajuste, porque pode ainda não ser os 20% que ficaram lá para trás, mas já vai ajudando a recuperar essa perda. E eu não tenho dúvida que, ao longo do governo do prefeito Luciano Rezende, a intenção dele é zerar esse débito que o município tem com os taxistas da cidade de Vitória. Então, eu passo agora a palavra ao subsecretário de Transporte da Prefeitura Municipal de Vitória, José Eduardo. Boa tarde a todos. Queria saudar a mesa na pessoa do vereador Max da Mata, né? Saudando a todos também que estão na plateia. Queria que só destacar a importância realmente da participação de vocês nesse processo de discussão dos assuntos relacionados à categoria de vocês. O prefeito Luciano Rezende, desde o primeiro dia que ele assumiu o seu mandato, a ordem que foi dada a todos nós que estamos na administração, compondo a sua equipe, é que todos fossem atendidos de forma carinhosa, atenciosa, de qualquer assunto, Em especial, na minha pasta, que é a pasta na Subsecretaria de Transportes, esse diálogo tem sido mantido. São pessoas constantes lá na minha sala, tipo o João, o Denilson, o Lúcio, o Alex. São pessoas que realmente buscam a secretaria para discutir assuntos sobre a categoria. E o meu gabinete está sempre aberto também para que as pessoas, qualquer taxista, possam procurar, agendando para tratarmos de assuntos específicos de cada um, de um ponto específico, de um permissionário, até mesmo de um defensor. Então, este é o nosso compromisso com a categoria de vocês. O prefeito Luciano Rezende também, reafirmando o que o vereador falou em relação à tarifa, realmente o
o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, ele realizou a sua reunião em 1º de abril de 2014, desse ano, e nessa reunião o que foi aprovado foi um valor de 8,5% no reajuste sobre a bandeirada, sobre a bandeira 1 e a bandeira 2, permanecendo a hora parada e os volumes no mesmo valor, né? E aqui, confirmando o compromisso do prefeito Luciano Rezende em recuperar todas essas perdas até o final da gestão dele, né? Então, realmente, o que foi viável agora são esses 8,5%. Esse reajuste, vereador, será concedido e publicado dentro do mês de agosto. Nós estamos vendo a melhor data possível para que não prejudique a aferição junto ao IPEM, porque o IPEM já nos procurou, já está fazendo o cronograma de aferição do taxímetro. Então, nós estamos ajustando essa data para que não haja custo adicional para o taxista. Então, nós vamos publicar esse reajuste antes da aferição do taxímetro, né? Então, o nosso compromisso é que, dentro do mês de agosto, já seja publicado esse reajuste. E vamos continuar conversando com a categoria, sim, para que possamos estar ajustando os próximos valores desse reajuste, para que Vitória continue, né, de igual poder de disputa na prestação de serviço, com preços mais justos a todo o serviço que é prestado no município de Vitória, né? Queria parabenizar também o ex-secretário, vereador, Max da Mata, pela proposta que ele trouxe hoje aqui, né? Essa proposta nós já vimos discutindo junto com a categoria já, acho que há algum tempo, desde que iniciou essa gestão. Esse assunto de transferência, assunto de, em caso de morte, a família assumir essa permissão, a exploração da permissão, mas nós não tínhamos uma base legal para isso. Então, acho que o momento é esse, o momento em que o vereador protocolando esse assunto hoje, chegando lá no nosso gabinete, na secretaria, com certeza nós estaremos analisando com a máxima urgência, dando a real importância que o assunto merece, né, e estaremos retornando o mais rápido possível para que o prefeito possa realmente tomar a sua decisão, né? E continuamos à disposição de vocês. Uma das reivindicações que a categoria sempre faz, a nossa secretaria, é a garantia do serviço dos taxistas de Vitória, né? Nós estamos com uma ação permanente na rua da cidade de fiscalização, né? Nós estamos com 2 equipes que fazem essa fiscalização do transporte regular, que pode ser tanto o serviço de transporte individual clandestino de placa cinza, como os táxis regulares de outros municípios que insistem em fazer ponto em nosso município. Recentemente, em conversa com a categoria, os taxistas do ponto do aeroporto, né, eles me relataram que já melhorou um pouco, né? Aquela invasão dos táxis de fora, com a presença da nossa fiscalização, isso tem melhorado e tem diminuído. Nós instituímos alguns pontos rotativos noturnos e essa fiscalização também foi ampliada na parte da noite e de madrugada, que tem garantido também que esses pontos funcionem com a preferência sempre do taxista de Vitória, né? Então, afirmo aqui, me coloco à disposição, nosso gabinete está aberto a todos vocês, independente, que seja através de um sindicato ou de um ponto, mas qualquer taxista tem um espaço para que possa fazer um agendamento e conversar qualquer assunto que ele tenha interesse em relação à prestação do seu serviço, algum problema, alguma situação que ele deseja ser resolvido.
estaremos dando toda essa atenção e respondendo o mais breve possível para vocês. Obrigado. Queria registrar a presença aqui da Marise Torresani, vice-presidente da Associação dos Táxis do Aeroporto. E convidar para fazer uso da palavra o João Vailate, presidente do Sinditave. Pedir, João, se for possível, ficar num prazo máximo de 10 minutos, para a gente tentar encerrar a nossa audiência ainda às 17 horas. Obrigado. Boa tarde a todos os taxistas, a mesa aqui complementando o vereador Max da Mata, subsecretário, procurador e o senhor Vanildo. Agradecer essa audiência muito importante. Se a gente soubesse tanto disso, tão importante supor, ter um vereador e ser secretário para ele ver o problema lá de tanta perturbação e chegar aqui e a gente vê que ele está querendo resolver a questão do táxi. E a gente vê assim, essa lei 7362, ela é tão covarde com o taxista que tem que ser mudado mais. Porque a gente, na lei 762, o taxista só tem dever a cumprir, não tem direito a nada, nenhum reajuste anual. A gente está vendo isso que já chegou. Voltando à questão da lei. Tem um processo do Ministério Público, que foi uma lei que veio, a 7362, ela veio do Executivo, e que está suspenso o artigo 7º, 9º, também, e essa emenda ela não substitui o 7º, 9º. Então, a decisão do Tribunal de Justiça continua em cima. Então, tem que mexer em cima do 7º, 9º, da lei 7362. Não está mexendo, só está mexendo no 8º, que é aquela lei... O 78 está aqui, a lei, ela trata de prazo também, que é inconstitucional. As placas que são sem licitação não pode se dar 8 anos, tem que ser licitada, esse sentido da coisa. Não foi revogado aqui, tem que ser mexido. A gente quer aproveitar a boa vontade do vereador, que foi secretário e sentiu na pele a dor que é o do taxista, e que ele solucione o seguinte: a gente fez um projeto de lei e encaminhou também, já protocolamos na Secretaria do Executivo, que venha a juntar nesse processo, porque precisa ser mudado algumas coisas nessa lei, porque a gente não quer um paliativo, a gente quer resolver a solução do taxista, porque ele precisa de ir para casa e botar a cabeça no travesseiro e dormir. O artigo 8º, ele diz, é a lei do Zezito que está sendo substituída, por também permissão. A lei do Zezito já foi cassada pela uma ação pela ADIM do Ministério Público. Está aqui, o processo do Tribunal de Justiça. Falando de permissão e transferência, ela é inconstitucional, mas precisa de ajustar, aproveitar a boa vontade do vereador para a gente ajustar o projeto de lei que a gente tem, pegando essa lei federal. Não mexendo no artigo 2º, também da lei 7362, que classifica o serviço de táxi de Vitória como serviço público, ele não pode ser transferível, ele vai para o artigo 175, permissão e concessão. Tem que ser mexido no artigo 2º também, porque senão a gente está fazendo um paliativo para ir a ADIM depois derrubar. Igual derrubou o artigo 7, 8 e 9 da lei 7362. Então, são vícios, o secretário, eu não estou falando o nome da entidade, porque vem a perturbar, é a entidade que está... Então, nesse momento, é a questão, a entidade que está se falando, não é João, contra o projeto muito bom, transferência e tudo. Mas vamos fazer um negócio que resolva e o taxista vai para casa e durma. Que a gente, amanhã, depois, acordar com outra ADIM de inconstitucionalidade, não dá, a gente vai morrer. Na lei federal, agora a gente vai para a lei federal, ela antes de ser revogado o artigo 12º, que é a lei de mobilidade urbana a nível de Brasil, que foi feito, ela desclassificou, era classificado serviço público e seria sob permissão o serviço de táxi. A Dilma revogou e entrou então a lei que foi aprovada no ano passado, que aí passou a ser serviço de utilidade pública, e sim, seja de autorização e não permissão. Se cair concessão ou permissão, caímos no artigo 175 da Constituição. E aí, então, a gente precisa de resolver a questão da... É um ajuste, foi protocolado, já entreguei na mão do secretário. Assim que ele fizer o reajuste, a gente faz a assinatura e protocola e pede urgência. Isso aí, porque a gente resolve, a gente vê, vamos supor, a gente agradece ele ter sido secretário para sentir o que o taxista sente. O que o sindicato ele... dia e noite telefonema para resolver a questão de transferência, a gente não sabe. A senhora do aeroporto, João, não sei o quê. Eu falei, não sei, vamos ver.
E a gente agradece a iniciativa do Max da Mata para chegar nesse sentido. Então, a minha fala é nesse sentido. Isso aí, tem a questão do reajuste, que foi já acordado com ele, parece que vai ser publicada, essa questão é 8,5%. O que a gente fechou lá no aeroporto, que era esse termo mesmo, 8,5% vai ser concedido. Isso que a gente tem. Foi quando ele ainda estava secretário lá na secretaria. Isso aí é a minha fala, não gastei muito. Precisa ser ajustado esse projeto para que a gente resolva a questão do taxista. A gente já tem a lei federal que dá embasamento. Agora o município já se prontificou em fazer, vamos fazer certinho para a gente não ter o tadinho, igual está aqui o processo, agora tem processo, cima do processo no Tribunal de Justiça, para poder licitar as placas velhas. Então, aí amanhã ou depois o sindicato não consegue também nem ficar quieto, só telefonema direto. Então, a gente tem o projeto, está distribuído aí, Denilson, para todo mundo, e a gente faz o ladinho no projeto de lei do Executivo, e a gente acerta, né, procurador? E aí depois a gente assina. Ok? Agradecemos tudo. Obrigado, João. Foi dentro da risca, 5 minutos e 20 segundos. Excelente. Passo agora a palavra para o senhor Evanildo Moreira Vicente, presidente do Sinditax Espírito Santo. Boa tarde. Também peço para que se atenha ao tempo. Não vou nem levar nem isso, Max. Você já falou tudo que tinha que falar? Não tem mais nada para falar aqui. Eu vim agradecer, Max, pela iniciativa sua, a do Devani, que luta há 1 ano e meio por isso, do Rogerinho, que não pode ficar para trás, como você mesmo lembrou. São 2 vereadores que lutam muito pela gente. Como o Rogerinho falou, muitos não sabem, mas lutam muito. E sobre a lei aqui, João, que você me deu um ofício aqui, é muito boa. Inclusive, é a que eu protocolei em Vila Velha aquele dia, é a mesma. Entendeu? É a mesma lei que tem em Vila Velha. O único problema nosso aqui, João, não é nem eu, você ou outro taxista que está em vida. Acho que quem está perdendo muito aqui hoje é quem perdeu o permissionário e depende da permissão. Eu sei que tem uma no aeroporto, tem outra no shopping, tem uma acessível, acho que tem umas 6 permissões assim, para virar a sucessão que o permissionário faleceu. E não foi extinta, porque isso aí eu presenciei, porque o Max realmente segurou que eu vi o projeto, o processo da Procuradoria. Então, eu acho, João, que a gente poderia deixar esse projeto, aprovar esse projeto para atender essas viúvas, para elas não perderem, não serem prejudicadas. Também atender aquele permissionário que quer transferir a permissão dele, que está parada, tem muitos aí precisando, e trabalhar em cima disso aqui. Ó. Isso aqui é 10 o projeto. Eu vou bater pau, já falei que todo projeto que entrar, que for bom para o taxista, eu vou apoiar, independente de quem for colocar, que colocou. Então, eu acho que a gente deveria atender essas viúvas, entendeu? Esses filhos que estão aí perdendo, que eles vão perder a permissão, vai ser extinto. Esse projeto aqui hoje só está sendo possível ser aprovado aqui hoje no município, por causa daquelas viagens que nós fizemos lá para Brasília, Alex, Marisa, Tiago, até em chão de aeroporto eu dormi, em Confins, em Brasília. Está aí filmado aí. Foi várias viagens para Brasília, inclusive quinta-feira eu estou lá de novo. Então, o projeto foi bom, está aqui, está sendo citado na lei. O seu projeto, João, é o melhor que tem aqui para mim. Pode tudo, autoriza tudo, vira autorização, que foi o que nós lutamos em Brasília. Só que lá na lei da Dilma, João, ela não fala da autorização, ela pecou. Nós pedimos, ela não fala, fala de ortógrafo. Ela fala autorização de ortógrafo. Ela não cita como autorização. Ela deixou a gente no meio do caminho. Mas ela tirou o termo permissão. Se você olhar onde ela entrou a lei, ela tirou o termo permissão e serviço público. Então, se acha isso pública. É serviço de utilidade pública. Ela tirou o serviço. Se você observar a lei de mobilidade urbana, onde entrou a lei, a MP, que a Dilma aprovou, substituindo, então, se isso para a Procuradoria do Município é a mesma coisa, bota para a gente serviço de utilidade pública e não permissão, autorização. É porque... Eu acho que é fácil de resolver. A gente não precisa de aprovar uma coisa que para amanhã acabar. É João, só botar, copiar e colar. João, eu acho que tem que ser resolvido mesmo, João. Só que nós estamos há 1 ano e meio esperando isso sair do papel, não por falta de vontade de você correr atrás, está aqui o advogado do Devani, corre atrás, já me ligou, liga para você, não é por falta do Max, quantas vezes eu fui lá perturbar o Max, já briguei com o Max lá na secretaria, já voltei e fiz as pazes, então não é por falta de boa vontade, não, eu sei que é vontade, só que nós dependemos também, João,
da Procuradoria, do prefeito querer. Aí tudo isso, João, vai levar mais 1 ano e meio. Não, e essa viúva que está ali, como outras, pode correr o risco. Eu quero entender a colocação dele, que eu não estou entendendo só. Você está colocando, vamos botar um projeto inconstitucional? Não, inconstitucional não, João. Não é inconstitucional. Não, porque a única coisa que está... É só copiar e colar. É fácil. Eu sei, João. Tranquilo. Deixa eu concluir. O que eu estou dizendo, João, que para esse projeto chegar aqui hoje... Como, João? Como está Gente, só um minutinho, deixa o Evanildo ele concluir, que eu vou explicar o que ele está falando aqui. Simplesmente pegando a lei federal que a Dilma aprovou e colocando dentro da lei do município. Então, Murilo, eu concordo com você. Agora, convence o prefeito lá de fazer, então. Confunde. É o que eu estou falando. Mas, Denilson, vai ser concreto. Vou dar um exemplo para você, Denilson. Eu te conheço há muito tempo. Você participou da licitação, não foi? Você está garantido. Ninguém vai te... Calma. Você foi licitado. Você está licitado. Ele passou por licitação, Denilson. Gente, por favor, vamos respeitar aqui a fala de cada um. É importante, senão a gente não consegue conduzir a audiência. Olha só, eu estou te explicando o seguinte, que você, que foi de 2008, e os acessíveis estão seguros. Vocês participaram por licitação. Então, Denilson, é isso que eu estou explicando. Se entrar essa lei aqui, como permissão do jeito que está, sua família está amparada. Sim. Isso. Vai amparar dela. Quem está aí com permissão parado querendo transferir, vai transferir. Pergunta quem participou por licitação, se ele quer que vire autorização. Eu quero, porque eu não participei. Eu quero que vire autorização. Oi? Não estou contra, não, querido. Eu estou só deixa só, presta atenção numa coisa. Que esse projeto aqui do João que ele me deu filho é maravilhoso, cara. Assim, presta atenção. Mas vai resolver, Denilson. A gente precisa de ter entendimento das coisas. Vamos lá. Ô, Evanildo. O que o Evanildo está dizendo é o seguinte, gente. Calma aí. Só um minuto. Isso aqui não é paliativo. Esse projeto que nós estamos, essa proposta que a gente está apresentando para o Executivo não é paliativa. A gente está apresentando uma proposta que transcreve exatamente o que fala a lei federal. Ok? Exatamente o que fala a lei federal. Não estamos trazendo autorização para essa proposta para o Executivo, porque a lei federal não fala em autorização. A lei federal fala em outorga. Nós estamos garantindo no município os benefícios garantidos pelo governo federal na lei que a presidente Dilma baixou. Qualquer nova demanda que venha a ter por parte dos sindicatos, dos taxistas, deve ser palco de uma outra discussão. Ok? Eu vou ler para vocês de novo. Eu já fiz isso aqui no início da audiência pública. Vamos lá. Ó, Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013. Artigo 27. A Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo Poder Público Municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas. Artigo 12A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado, e é isso que trata a lei, não fala nem de permissão nem de autorização. A lei fala de outorga. Poderá ser outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. Parágrafo 1º. É permitida a transferência da outorga, não está falando permissão ou autorização aqui, ok? É permitida a transferência da outorga a terceiros que atendam aos requisitos exigidos em legislação municipal. Parágrafo 2º. Em caso de falecimento do outorgado,
o direito à exploração do serviço será transferido a seus sucessores legítimos nos termos dos artigos 1829 e seguintes, do título 2º do livro 5º da parte especial da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil. Parágrafo 3º. As transferências de que tratam os parágrafos 1º e 2º dar-se-ão pelo prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do Poder Público Municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a outorga. Então, gente, calma, ok? A gente está tentando ajudar, amigos, ok? A gente está encaminhando uma indicação nos termos da lei federal. Não estamos tratando na indicação nem de permissão, nem de autorização, porque isso não fala a lei federal. No caso do município de Vitória, o processo de licitação se dá por permissão. Ok? Por permissão. É essa outorga de que nós estamos tratando, no nosso encaminhamento ao Poder Executivo. Se eu for querer definir nesse projeto de emenda que o município vai passar a não mais contratar no modelo de permissão, para o modelo de autorização, aí eu já não estou tratando mais o projeto federal. Mas eu acho que isso, assim, falei isso no início da audiência pública, querem continuar discutindo isso? Podemos continuar discutindo isso. Podemos apresentar uma nova emenda, uma proposta de emenda ao Poder Executivo? Podemos apresentar. Mas vamos primeiro tratar exatamente desse modelo que foi discutido no governo federal. Ok? Depois a gente dá os outros passos. Isso não é ser paliativo. Isso não é paliativo. Eu entendo que a pauta dos taxistas talvez seja um pouco maior, um pouco mais extensa. Mas se vocês verem aí, o tema da audiência pública é autorização e transferências das permissões de táxi. Ok? Obrigado. Ivanildo concluiu. Só um minutinho, João. Só um minutinho, porque a gente tem alguns minutos ainda da audiência. E eu queria convidar a dona Zinda a fazer o uso da palavra para falar um pouco da situação dela com relação à permissão do seu Alcides. Dona Zinda. Pode usar esse microfone aí, é só apertar o botãozinho. Obrigada. Como que eu vou falar dela aí? Eu agradeço primeiramente Jesus Cristo, porque eu, sendo viúva, passar com 2 salários mínimos é triste. Então, eu chorei muito mesmo, entendeu? Meu marido trabalhou muito tempo, tirou a camisa ali no aeroporto, ele deu o que ele, tudo ali no aeroporto. Ele criou os 4 filhos ali, tem 2 aqui e 2 estão trabalhando. E eu fiquei pedindo a Jesus Cristo, meu Deus, como é que o prefeito, o secretário, as pessoas, todo mundo quer ajudar a gente. Então, eu agradeço a vocês todos, entendeu? Porque isso para mim está sendo até um milagre. Eu fico até assim, eu não tenho nem palavra para falar, porque eu passei muita dificuldade nesses 2 anos, muito mesmo. Eu tenho problema de saúde, tenho muito problema de saúde mesmo. Eu até apresento os exames meus de médico, posso trazer tudo para vocês verem. Eu tenho 70 anos, eu não vou mentir, não tem necessidade de mentir. Vocês podem ir na minha casa para ver que eu sou pobre, eu não sou rica, e eu dependo muito mesmo do dinheiro desse carro, para ele me sustentar em remédio, entendeu? Eu gasto muito dinheiro com remédio, muito mesmo. Plano de saúde que não é barato, o carro paga para mim, então eu necessito muito. Então, eu agradeço muito mesmo, primeiramente Jesus Cristo, que eu fiz até um voto para Deus. Eu liguei muitas vezes para João, né, João? Liguei muito para você. João, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou necessitando desse dinheiro desse carro.
Eu preciso desse carro trabalhando, e o carro quebra muito. Quebra demais. E meu filho sai do serviço dele, vai lá no aeroporto, conversa com o pessoal, aí bota o carro na oficina, bota trabalhar de novo. Essa semana mesmo, ele ficou parado, mas graças a Deus, o pessoal de lá do aeroporto, graças a Deus, são muito bom mesmo. E meu filho também é uma pessoa boa, esse que está aqui. São 3 mulheres e um filho homem, só tem ele de homem. Então, ele que está resolvendo as coisas para mim. Entendeu? Então, agradeço muito mesmo o prefeito, o secretário, todos que me ajudaram. As pessoas amigas também me ajudaram. Só isso que eu tenho para falar. Eu estou aqui, vocês falando, e eu prestando atenção, e eu falando, Senhor, eu te agradeço tudo que o Senhor fez por mim. Porque se Deus não estiver na frente, o que será de mim? Não é? Se Deus não estiver na frente, o que será da gente? Então, Deus no primeiro lugar. Boa tarde a todos. Eu não vou me prolongar, vou ser menos do que 5 minutos, né, do que o João. Eu quero dar boa tarde a todos que estão presentes aqui, né, ao ex-secretário, muito obrigada. Abaixo de Deus, eu quero agradecer também. Quero agradecer ao prefeito, a todos que colaboraram disso estar acontecendo, se realizando. E eu estou aqui, secretário, para falar pelo meu pai. Foi um homem tanto no aeroporto. Esse nome, hoje, vai ser eterno na minha boca. Alcides Simão da Silva, que foi meu pai. Porque ele trabalhou muitos anos no aeroporto, ele doou aquela camisa lá, muito trabalhador, nunca quis colocar defensor, porque morria de ciúme do carro dele. E, quando eu olho para o carro do meu pai, criou os 4 filhos com o salário do táxi. Então, essa transferência, passando para os herdeiros, o senhor não sabe como que está sendo de grande importância para a gente. E para muitos familiares que estão aqui, na mesma situação que nós, porque eu acredito que tem muitas pessoas aqui na mesma situação. Então, eu estou falando pelo meu pai, Alcides Simão da Silva, porque foi um homem tanto, aonde ele está agora, ele está feliz de estar acontecendo, e nós vamos honrar aquele táxi, a placa, tudo. Nós vamos trabalhar para isso, enquanto a gente estiver com vida, os filhos. O meu nome é Vanderlé Simão da Silva, e eu tenho orgulho de ter o sobrenome do meu pai, porque ele foi um grande trabalhador, como tem muitos trabalhadores aqui, taxistas, que trabalham e que soam e que sabem o que é trabalhar no táxi. Acordar cedo, ficar até meia-noite, é um serviço árduo. Então, muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. Bom, nós temos um prazo regimental dessas sessões, dessas audiências, né? João, eu estou com a proposta de vocês aqui, ok? Vou olhar com carinho, vou encaminhar ela à prefeitura também, ok? Eu acho que ela pode ser palco de uma nova discussão, de repente de uma nova audiência, né? Nós temos aqui vereadores que lidam com essa demanda dos taxistas na cidade. Acho que esses vão ser temas permanentes, né, na cidade de Vitória. Eu, de verdade, faço votos que a gente consiga solucionar esse problema de uma vez por todas. Acho que se o projeto vier do Executivo, a gente sana um problema de vício de iniciativa importante, ok? A minha proposta para o Executivo
não significa que é exatamente como foi encaminhada, que vai ser retornada para a Câmara Municipal. Pode sofrer algum tipo de alteração, né? Até para corrigir, quem sabe, algum tipo de falha na hora de elaboração dessa proposta de projetos de lei. Mas o que é mais importante? Assim, eu, quando reuni todas as informações para poder construir essa audiência pública, eu sentei com o prefeito Luciano, muito seguro dessa decisão e daquilo que já vem acontecendo em outros municípios, Brasil afora. Não é só aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo a gente tem o exemplo de Cariacica, né? Mas essa regulamentação dessa lei federal vem acontecendo dentro desse modelo que foi estabelecido aqui nessa proposta, em muitas cidades do Brasil. Foram mais de 20 cidades que eu consegui elencar que aprovaram projetos como esse que pode ser encaminhado aqui para a Câmara Municipal. E o que o prefeito me disse foi o seguinte, falou: Max, se essa proposta estiver dentro do que foi preconizado na lei federal, se esse processo amadureceu em alguns outros municípios do Brasil, se não há arguição de inconstitucionalidade dentro desse modelo estabelecido nesses outros municípios, me encaminha o projeto que eu vou encaminhar à Procuradoria e no menor tempo possível eu retorno com ele para a Câmara Municipal. Então, eu acredito, de verdade, que em muito pouco tempo esse projeto volta aqui para a Câmara Municipal e a demanda de vocês vai ser cobrar junto aos vereadores, e o Rogerinho aqui já se comprometeu para pedir urgência na votação dessa matéria, para que ela possa ser aprovada e sancionada pelo prefeito municipal de Vitória. Marise, eu tenho 2 minutos para você. Vou ser rapidinho, Max. É só para contar um pouquinho da minha história. Eu sou a primeira viúva que conseguiu o táxi, né? E criei a minha filha sozinha trabalhando no táxi. Hoje ela é formada, é pós-graduada. E com formada em que área? Faz propaganda logo. Assistente social. Ela é assistente social e pós-graduada. Então, ela tinha 8 anos quando meu marido faleceu. Ele faleceu muito novo, com 33 anos. E eu tinha 30. Eu era professora e tinha um salão. Deixei tudo e fui trabalhar no táxi e gostei muito. Porque lidar com o público, eu gosto muito de lidar com o público. E criei a minha filha no táxi. Então, por isso que eu acho muito importante, estou lutando muito, eu sou uma das principais que estou lutando com essa família, por ter 35 anos trabalhando no táxi e não ficar com a viúva. Então, eu estou aqui para dar esse depoimento, que eu sou uma das primeiras mulheres a trabalhar no táxi, ser viúva e ter criado a minha filha com o dinheiro do táxi. Bacana. Então, por isso que eu concordo com a transferência. Obrigada. Obrigado, Marise, por deixar para a gente o seu depoimento, a sua história de vida. E eu te conheço também há algum tempo já, sei o quão guerreira você é e o quão boa taxista você é também para a nossa cidade. Viu? Muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. O projeto já está assinado por mim, pelo vereador Rogerinho, pela assessoria do vereador Devani. Nós vamos protocolar ele agora ali no protocolo da Câmara Municipal. E quem quiser uma cópia para poder levar, é só se dirigir ao nosso gabinete, a gente faz cópia, entrega para vocês ou entrega para os sindicatos e depois vocês pegam com eles. Ok? Queria agradecer a presença do Dr. Rubem, queria agradecer a presença do Zé Eduardo, representando a CETRAN, a presença dos sindicatos e, em especial, a presença de vocês, taxistas da cidade de Vitória, a quem eu desejo aí um grande trabalho e espero que a cada dia esse serviço possa melhorar ainda mais a nossa cidade e ser uma referência para o povo do Espírito Santo. Muito obrigado e boa tarde a todos.